Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura e, como sempre, um convidado de peso. Hoje temos aqui a ilustre presença do nosso querido amigo General Santos Cruz. Seja muito bem-vindo, General. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A satisfação imensa recebê-lo aqui. Não é a primeira vez, né, que a gente tem a oportunidade de um bate-papo. Já tivemos uma live alguns anos atrás, no Instagram, muito interessante. E também, né, eu convidei aqui o general para que o nosso público conheça, né, embora já seja do conhecimento geral, né, a figura do general Santos Cruz, mas ele tem algumas histórias bem interessantes a respeito da vida dele, né, e eu gostaria que o general falasse um pouco dessa sua caminhada, general, antes de ingressar no Exército Brasileiro. A caminhada longa, já de 71 anos, né? Ele começou lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nasci lá, em 1952, família grande, naquela época as famílias eram grandes, né? Oito filhos, mais pai e a mãe, 10, né? Mas aí teve, já logo de início, meu pai faleceu em 1952 mesmo, e a minha mãe faleceu 5 anos depois, então, faleceram bem novos, né? Ele com 44 anos e ela também, ela com 45 quando faleceu. E nós ficamos os 8 aí, viemos rodando por esse mundão de Deus aí, e chegamos até aqui, né? Meus irmãos também conseguiram, todos eles, hoje nós somos 6, porque eu sou mais novo, estou com 71, então os outros são bem mais velhos. E todos conseguiram aí se posicionar, conseguiram vencer na vida e tal. E eu peguei o caminho das Forças Armadas ali já com quase 16 anos. Foi o único que seguiu a carreira militar, general? Não, meu irmão também foi da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Legal. Chegou até capitão na Brigada Militar, né? Meu pai também era da Brigada. Interessante, general. Meu pai era brigadiano, né? Como se chamam os policiais militares do Rio Grande do Sul, eles têm a tradição da Brigada, né? E meu pai e meu irmão foram brigadianos. Os dois já faleceram, claro. Meu pai faleceu e meu irmão também já é falecido. E eu fui para o Exército. Campinas, entrei em Campinas e vim até aqui. Fiquei 47 anos, 46, 47 anos no serviço ativo, né? Eu presumo, né, general, que tenha sido uma caminhada difícil, né? Porque perdendo os pais muito novos, né? E 8 irmãos, né? O senhor é o mais velho? Não, eu sou o mais novo. Mais novo, né? Mais novo. É uma caminhada. São vitoriosos, né? Todos obtiveram sucesso na vida, né? E que tem, vamos dizer assim, vários componentes, né? Você tem que ter até sorte, né? Porque você não raciocina com a dificuldade, você faz o que é possível fazer, né? E as oportunidades, elas têm que ser criadas, têm que estar disponíveis, né? O grande erro era o Estado, o país não colocar à disposição as oportunidades. Graças a Deus, elas estiveram à disposição e deram certo. No caso, a escola, né? A primeira grande oportunidade é a escola. E até antes, né? Hoje em dia, para as pessoas mais necessitadas, a primeira grande oportunidade é o serviço de saúde, é a creche, é a alimentação escolar, toda essa parte básica, né? Isso aí é fundamental para criar oportunidade. Depois vem a escola, de boa qualidade. Pode ser simples, mas de boa qualidade. E aí, quando chega na adolescência, a pessoa ela já está em condições, ao menos, de disputar alguma coisa, de escolher alguma coisa, de tentar alguma coisa. Então, é fundamental então, esse serviço público, né? Esse apoio público para as pessoas mais necessitadas desde baixo, começando pela parte de saúde, pela parte de alimentação, tudo isso, essa parte social é fundamental.
Essa história do senhor, general, que é história de muitos, é também a minha Muitas. história, né? A história no Brasil de muita gente, cada um tem uma história. No mundo, né? No mundo inteiro. Cada um tem uma história, ou perda de pai, perda de mãe, doença de família, dificuldade, desemprego. Todo mundo vem na luta, né? E nessas situações o Estado ele é muito importante, né, general? Quando você nasce em berço esplêndido, tem a oportunidade dos pais poderem pagar um bom plano de saúde, uma boa escola, fica mais fácil. Agora, aqueles que de fato vieram de famílias humildes e necessitarem daquilo que é essencial, como o senhor falou, a educação, a saúde, o Estado ele é muito necessário para a condução, né, nos primeiros anos de vida, né, desses indivíduos. É fundamental, o apoio social é fundamental. Isso aí é o mais importante de tudo, né? Você pega famílias pobres aí, tem que ter apoio de alimentação, tem que ter apoio de saúde. Você está doente, você procura uma unidade de saúde, tem que ter medicamento disponível. As pessoas mais pobres, elas não têm condições de todo esse acesso. Isso aí tem que ser fornecido mesmo. Por isso que esse trabalho tem que ser honesto, né? Por isso que a corrupção é uma coisa abominável, né? Por isso que a corrupção é uma coisa que não... É o câncer, né, da sociedade. É o câncer da sociedade, né? Por causa de que ela pega, ela prejudica todo esse trabalho, né? Então, o Brasil não é feito o governo, ele não é importante para as pessoas que têm condições. Às vezes até atrapalha, né? A pessoa às vezes até nem gosta, porque o governo até acaba atrapalhando. Mas as pessoas mais necessitadas, elas têm necessidade de um bom governo, têm necessidade de um bom serviço público, né? São os primeiros a sentir na pele, né, as falhas do Estado, a corrupção. A corrupção, qualquer a má qualidade de serviço público, a falta de atenção, a demora de documentação, a fila longa, tudo isso. O transporte público, às vezes, que é ruim ou é caro. Então, você tem que ter toda essa estrutura. O governo tem que ser principalmente para aqueles mais necessitados. Aquele que tem condições de pagar a sua escola particular, que tem condição de pagar o seu próprio deslocamento, pagar a sua própria segurança, né? Esse não precisa do governo. Mas as pessoas necessitadas precisam muito. E é uma massa muito grande no Brasil, né? Eu sei disso, porque eu ando por aí, todo ano eu vou para o interior fazer algumas caminhadas aí, com alguns amigos, tudo. Então você vê as dificuldades. E na origem eu tenho essa raiz aí exatamente na faixa mais necessitada da sociedade, né? E no Distrito Federal, né, general, apesar de ser a capital, a gente percebe isso de forma muito clara, né? A gente tem ali a região do Lago Sul, né? No Distrito Federal você não precisa se afastar 15 quilômetros do centro de poder de um dos maiores países do mundo. Nós estamos falando na capital, no centro de poder, no palácio de governo, de um dos maiores países do mundo, que é o Brasil. O Brasil, com todos os problemas, é um dos maiores países do mundo. E você não precisa se afastar 15 quilômetros para encontrar... Extrema pobreza, né? Extrema pobreza, gente necessitada, com falta de coisas básicas. E, general, como é perverso, né, e como é grave um prefeito, né, um gestor público que desvia recursos, né? Você imagina, e a gente tem vários relatos aí, né, de cidades do interior em que um prefeito, um vereador, desviando dinheiro, às vezes para uma creche, para a compra de uma ambulância, quer dizer, e o Brasil, a gente ainda não consegue valorar de forma adequada como é gravoso esses crimes, né, perpetrados por esses indivíduos, né? O desvio do dinheiro público, a má aplicação, isso aí é um câncer. Isso aí você vai encontrar de maneira disseminada aí por diversos setores, em todos os níveis, né? É uma coisa, por mais mecanismos de controle que você tenha,
com auditorias, etc., com CGU. A sociedade tem que fazer esse controle. E eu acredito na transparência, né? Então, isso aí tinha que ter muito mais publicidade. Quanto que você manda para uma cidade? Cadê aquele dinheiro? Qual é a aplicação prevista, né? A sociedade tem que fiscalizar. O Ministério Público no Brasil e o Judiciário têm uma função social fantástica, né? Às vezes a gente percebe que parece que falta essa noção da importância da importância social do bom funcionamento do Ministério Público e do Judiciário, né? Porque essas correções não tem como, essas correções elas têm que vir do Ministério Público, do Judiciário, dos tribunais de contas, né? De todos esses órgãos de controle, Receita Federal, etc., CGU. Então, todos esses mecanismos aí, eles têm que funcionar. E o mais importante não é só o funcionamento pelo bom funcionamento, não. É o funcionamento, entendendo que o bom funcionamento ali é fundamental para o andamento social. E o senhor falou do acompanhamento, né, da sociedade, né, esse olho do cidadão fiscalizando a gestão, né, da coisa pública, por assim dizer, ela é muito importante e é algo que a gente não tem muito na nossa cultura. Não, né? não tem muito. Vai numa reunião de síndico, praticamente ali pouquíssimas pessoas participam. A gente tem orçamentos participativos, debates na Câmara, no Congresso, sobre questões que interessam, né, de fato, a sociedade, algumas classes, e não há muita participação, com raríssimas exceções, né, general? Isso aí não é uma coisa evidente no Brasil, esse interesse por fiscalização, né? Então, e a outra coisa, às vezes, é a própria legislação que facilita, né? O Brasil chegou a um ponto de ter até um orçamento chamado de orçamento secreto, que são coisas absurdas, né? Não pode ter nada secreto em termos de aplicação de recursos públicos. Então, a sociedade, ela não tem essa característica de fiscalização. Por isso que a gente tem essa avalanche, aonde você for fazer auditorias, etc. Tivemos agora uma auditoria, até nem é na área pública, né, mas na área privada, uma auditoria que tem relatórios de grandes empresas de renome, de auditoria internacional e tudo, e você consegue fazer um rombo de 40 bilhões, né? Então, são coisas assim, peraí, mas essa empresa não é o problema da matemática, ela é uma empresa privada, mas só que tem 30, 40 mil funcionários, 40 mil famílias, 20, 30, 40 mil famílias que dependem do bom andamento daquela empresa. Ela tem uma responsabilidade social. Então, essa visão social, esse comprometimento social, ele não é só do governo, ele também tem que ser de todos, né? Da sociedade como um todo. Você tem um funcionário que trabalha na sua residência, na sua chácara, tem que ser registrado, você tem que pagar o INSS, ele tem que ser contribuinte, ele tem que fazer o fundo de garantia dele. Você tem até, se puder, ajudar um pouco mais a ele a conseguir alguma coisa para ter sensação de estabilidade, sensação de futuro, sensação de melhora. Essa é a responsabilidade de todos, essas coisas tem que ensinar desde pequeno. E, general, uma outra questão também, dentro disso que nós estamos conversando, assim, eu tenho uma percepção de que há muita ausência de uma boa gestão pública, né? E aí é lógico que a gente aqui não está generalizando, mas ainda há no funcionalismo público, de maneira geral, muitas pessoas penduradas, muitas pessoas que caíram no serviço público procurando uma sombra, né, um guarda-chuva, e por outro lado, a própria legislação ela é muito dificultosa no sentido da gente extrair do meio da administração pública indivíduos que inclusive praticam até crimes, né, no âmbito da administração pública. Você tem pessoas idealistas, né, que em todos os setores trabalham com uma dedicação incrível, gostam daquilo, se realizam naquilo que fazem, têm consciência da importância do bom trabalho deles, se dedica, dá atenção, né? Não fica simplesmente, não deixa simplesmente o cidadão esperando ali na fila, né? Dá atenção. Você tem, vou pegar um caso do magistério, né? Tem muita gente idealista que
dá aula aquilo por quase um sentimento de religião, aquilo é uma dedicação. É, conheço gente do E esses que tendem a transformar a administração, né? conheço Porque de gente maneira isolada, né? conheço gente do INSS, conheço pessoas na área da saúde, tem muita gente dedicada. Só que aquele, aquele elemento que usa serviço ali simplesmente para passar o tempo, para não produzir nada, causa um estrago muito grande, né? O mau elemento, né? A pessoa que trabalha mal, ela causa um estrago muito grande. Mas, felizmente, tem gente que são os anjos da guarda desse serviço, né? É a pessoa que chega lá num posto de saúde, encontra um médico bom, enfermeiro que dá atenção, Veste a camisa, né? que veste a camisa. Então, essas pessoas é que se fazem a história da humanidade, né? Mas, infelizmente, o que a gente assiste, e a nossa sociedade está um pouco cansada até disso, de assistir um verdadeiro show de irregularidade, né? E os nossos números são muito grandes. O Brasil é um país muito grande. O Brasil, com todos os problemas, é um país, um dos maiores países do mundo. Riquíssimo, né? Em Um recursos. país rico. Então, ele cresceu nos valores, né, financeiros, mas ele parece que não cresceu na mesma proporção no controle disso, né? Então, quando a gente vê escândalos, os escândalos eles são de um valor muito alto. Então, isso daí tem um impacto grande na moral da sociedade, né? Isso precisa ser corrigido, né? É fundamental isso. Nós falamos em bilhões, em trilhões, né? Hoje em dia, o Brasil está entre as 10, 11 maiores economias do mundo, né? Isso é bastante recurso. Se for bem aplicado, dá para resolver muita coisa. E, general, a gente até estava falando de gestão e a gente que acompanha, não sei se o comentário meu também, eu estou puxando a sardinha, afinal também sou militar. Mas a gente que acompanha o dia a dia da administração pública militar, a gente tem diversos exemplos ao longo da história do Brasil de grandes atores, né, de grandes agentes públicos que saíram do meio militar. A própria administração militar, né, para quem conhece na sua essência, sabe como ela é muito diferenciada em relação a tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente tem casos de excelência na educação como o IME, né, o ITA, os colégios militares, né, pelo Brasil inteiro. Nós temos exemplos de militares na administração pública, o senhor mesmo já desempenhou o papel na administração pública. E, por outro lado, a gente também tem algumas críticas desmedidas da sociedade em relação, inclusive comentando que lugar de militar é no quartel, né? E eu até gostaria de saber a opinião do senhor a respeito dessas críticas. Isso aí são estereótipos, né? São estereótipos que vão se formando, né? Então porque o militar tem a característica da disciplina, da hierarquia, né? De toda aqueles Os sinais, valores, né? aqueles sinais externos de disciplina, tudo isso. Então fica com um estereótipo, né? De ser um sujeito intolerante, durão, né? Etc. E tem outras categorias, por exemplo, que sofrem com outro estereótipo. Os advogados sofrem com um estereótipo, como se fossem interessados unicamente no dinheiro que vai ganhar, ou o jornalista, na matéria que vai fazer, não interessa se é verdade ou não, mas não é nada disso. Os jornalistas também, tem jornalistas ótimos que brigam pela investigação, pela verdade das coisas, né? Você tem advogados excelentes também que estão preocupados com o funcionamento da justiça. Políticos, né? Políticos bons, mas o político tem um estereótipo horrível. Né? Exato. O político no Brasil tem um estereótipo muito ruim. E você tem bons políticos também. Bons partidos, né? Os partidos políticos, eles precisam
a legislação precisa melhorar um pouco, mas tem gente dentro desses partidos também, pessoas boas. Só que aquilo que eu falei, a pessoa mal intencionada, ela procura o abrigo dessas da organização, da profissão, do título, né? Do título de capitão, de major, de coronel, de De general, advogado, seja lá o que for, de de advogado, de político. doutor, de Isso. deputado, de delegado, né, de juiz. Pessoa mal intencionada que procura se esconder atrás de um título desse, ela causa um estrago imenso, né? Um prejuízo à imagem da categoria, né, E para as institucional. pessoas, né? As pessoas a quem ela tem que servir e a própria categoria dela. Então, isso aí acontece em todas as categorias. Eu não vejo isso aí só no militar, não. É interessante essa fala do senhor, de fato. Em todas A elas. gente cai muito nesses estereótipos e já rotula, e isso não propicia uma comunicação sadia, né, entre os profissionais, né, uma relação amistosa com o interesse comum, né, que é o interesse público. Isso aí forma estereótipo, preconceito, né? Forma preconceito. Então, é a mesma coisa que o funcionário, seja ele militar ou civil, corrupto, ele destrói a organização, né? Aquela pessoa que sofreu o impacto da corrupção, ela vai abominar toda aquela categoria, né? Então, é fundamental, desde pequeno, colocar isso nos currículos, né? Das escolas, desde pequenininho, ensinar sobre a honestidade, sobre a dedicação ao serviço, sobre o respeito ao vizinho, aos mais velhos, ao colega, etc. Tem muita coisa para ensinar para as crianças desde pequeno, né? Na escola. E talvez esse seja o grande segredo das escolas militares, né? Que desde... E também algumas escolas religiosas, né? Confessionais. A gente tem alguns exemplos de escolas que de fato valorizam a questão dos princípios, dos valores, do culto à bandeira. Mas tem que colocar isso de maneira bem forte também na escola pública, né? Sim, exato. A escola pública é a base de tudo, né? Não sei qual é o percentual de pessoas que estudam na rede privada, mas a grande massa de brasileiros estuda na escola pública. A rede privada tem alguns setores assim muito tradicionais, né? Por exemplo, os padres salesianos, né? Os salesianos têm colégios quase espalhado pelo Brasil inteiro, e é coisa muito antiga, né? Então é uma organização que se dedica ao ensino. E tem outras também, Colégio Batista. Então tem organizações bem antigas assim nessa área que funcionam muito bem. Tem outras modernas também que funcionam bem, mas aonde o Estado precisa fazer o trabalho dele é no serviço público, né? E general, muito... Que atende a ponta da linha, lá no pessoal mais necessitado. Que de fato precisa, né? E eu falo, porque é muito desigual, né, general? Assim, é lógico que a gente costuma constatar naquelas pessoas que tiveram uma infância mais dificultosa, né? Obviamente, por acidentes, né? Questão de perda de pai, perda de mãe, às vezes ter nascido de fato num lar com poucos recursos, e quando esses jovens são educados, né, tem um mínimo de educação ali por parte dos pais, os pais cumprem o seu papel de educar, às vezes também a igreja, a escola, a gente tem adultos, né, que foram forjados ali, né, o aço forjado no fogo bravo. E geralmente são adultos muito mais resilientes, trabalhadores, né, batalhadores, porque numa determinada idade tiveram que lutar, né, que é o caso do senhor, né, como o senhor falou, da experiência pessoal do senhor. E aí a gente faz um contraponto, né, porque é uma tendência da gente sempre analisar as gerações que estão vindo atrás, né, e a gente compara com a nossa geração e com a geração dos nossos pais. E a gente, obviamente, vive numa sociedade de extrema facilidade. Hoje tudo está na palma da mão, né? A gente imaginava antigamente, para a gente ter acesso a um livro, para fazer um trabalho da escola, tinha que ir numa biblioteca, com muita dificuldade. Hoje, assim, lógico que ainda tem muita dificuldade de alguns jovens acessar a internet, né, um computador, mas a gente vê que hoje é muito mais fácil, né?
Então, fazendo essa análise general, o que que o senhor espera dessa geração atual? Olha, eu vejo que existe essa tendência de a gente achar que, a, que, nós, que a nossa geração, vamos dizer assim, Que nós somos os últimos dos moicanos, né? que foi Que uma geração assim forjada com mais dificuldade, então ficou mais resistente, Mas isso aí não, eu acho que é uma tendência geral ao longo da história, né? Porque em compensação a gente não tinha o bombardeio de consumo que tem hoje, né? Hoje é um bombardeio de e de consumo. informação, né? É, Também. por exemplo, naquela época você não precisava de muito dinheiro no bolso, ou de nada no bolso, até para passar o dia inteiro, para viver feliz. Você jogava com uma bola improvisada ali, uma bola de meia, né? Fazia com bola com meia. Mas, quando tinha um par de tênis, você já ficava contente, né? Para poder jogar um futebol na rua ainda, no asfalto, né? Quando era no asfalto ou na rua de terra. Mas você vivia feliz do mesmo jeito. E às Então, vezes nem sabia, nem conhecia o que tinha lá, e né? você não era bombardeado pelo consumo. Pouca coisa que chamava atenção em termos de consumo, mas eram as coisas da época. Hoje, eu acho que existe um bombardeio de consumo que cria muita frustração, porque você não consegue tudo aquilo que você está vendo, né? Tudo aquilo que. E também ah, pode criar uma sensação ruim de que a pessoa achar que tem direito àquilo, né? E aí ela vai tentar pegar de qualquer jeito. Você vê hoje, Tem várias teorias explicativas do crime que se você vê coisas, direcionam nesse sentido, coisas né? absurdas, mata por um tênis, mata por um celular, mata por uma coisa material que não é, que não é fundamental na vida, mas para aquela pessoa é. Então, agora, como geração produtiva, assim, eu vejo as novas gerações muito produtivas, né? São elas que estão criando todos esses recursos, né, de comunicação. Tudo. Agora, se o recurso é bem usado, não é outra coisa. Mas a criação, hoje o pessoal é altamente criativo, né? E é interessante, eu tenho uma filha de 12 anos, e obviamente a gente tem todo aquele cuidado, né, no filme que a criança vai assistir, na música. É, Invariavelmente, às vezes, a minha filha me pega cantando uma música da nossa época, por assim dizer, né, um rock, alguma coisa, música nacional. E aí ela fala, pô, papai, o senhor prestou atenção na letra que o senhor está cantando? E aí eu vou prestar atenção e, de fato, há algumas questões ali, né, que não são muito oportunas na época em que a gente, com 12, 13 anos, ouvia essas músicas. Eu não sei se é porque a gente não tinha uma capacidade intelectual adequada no sentido de fato analisar a letra que a gente estava cantando. E hoje eles têm uma capacidade imensa analítica, né, de uma música, de perceber. É muito interessante como essa capacidade intelectual, obviamente bombardeado por informações, né? e você tem hoje uma percepção muito nítida também de muita, em nome da liberdade, em nome da felicidade, da individualidade, do direito individual, ultrapassar muitos limites que ficam difíceis de se aceitar, né? Nessa Os área, indivíduos não querem mais compor, né? nessa, Abrir mão de na área, algumas questões em por. todas as áreas, da arte, da letra de música, do show, do teatro, da educação, tudo. É, a gente vê uma ultrapassagem de limites que, num bom senso, assim, você vê que não é razoável ultrapassar aqueles limites. Uma cultura muito egocêntrica, né, general? Mas o pessoal acha que isso aí é liberdade. Hoje tem uma discussão muito forte sobre a liberdade individual. Liberdade individual, ela tem limites, né? Quando a gente era criança, explicava, não, Tudo tem limite, sua né? liberdade termina quando começa, A do né? outro. Seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, a liberdade, ela sempre tem alguns limites ali. E os limites eles estão na lei, né? A sociedade colocou esses limites na lei. E hoje você vê que o pessoal, para ultrapassar esses limites, ultrapassa com uma certa facilidade, né?
Então, a sociedade está passando por uma transformação muito forte, as mídias sociais são um recurso que estão empurrando essa ultrapassagem de limites, né? Tanto que tem discussão para como que vai regular isso aí, como é que vai controlar um mínimo de coisas válidas, como impedir o anonimato, né? Vamos dizer assim, a agressividade acusatória não faz parte da liberdade de expressão. Então, como colocar isso na legislação, né? Então, hoje agora vem a inteligência artificial, está todo mundo preocupado aí como é que vai impor limites nisso daí, né? Exato. Então, hoje tem algumas discussões muito fortes, fruto do desenvolvimento tecnológico. E, general, essa fala do senhor em relação a esse egocentrismo, né, essa questão de você ter algumas especificidades e querer impor a toda uma coletividade a aceitação do seu eu, né? Então, isso é muito complicado, né? A gente tem discussões em todas as áreas da sociedade, no sentido de que talvez o indivíduo hoje ele não se veja tão na coletividade, no sentido de ceder e de entender que há um todo, um coletivo, e que ele merece, ele tem que respeitar também esse todo, a questão das tradições, né? Como uma sociedade ela se desenvolve, obviamente, as mudanças de cultura, elas também são lentas, né, na história da humanidade, embora em virtude da evolução tecnológica, a gente às vezes vê um descompasso entre a evolução tecnológica, a evolução nessa corrente de informação que chega aos indivíduos, e talvez ainda não haja uma maturidade emocional ou coletiva no sentido da gente... Todo desenvolvimento ele tem que acarretar um benefício social, né? Senão ele não tem validade moral nenhuma, né? Então eu desenvolvo tecnologia, eu gasto dinheiro em pesquisa, né? Eu gasto dinheiro para estimular a inovação, criatividade, mas tudo isso que for criado precisa ter um retorno de benefício social, seja na área de comunicação, na área tecnológica. Se eu vou fazer um computador mais barato é porque eu vou permitir que eu distribua lá na ponta da linha, na escola, distribua o iPad, distribua o telefone celular para as crianças, etc. Né? Então, qualquer evolução ela tem que trazer um benefício social. Quando ela não traz benefício social, ela só ajuda na distorção. Então, os controles, por exemplo, os controles, dizer assim, contábeis, né? Controle contábil é para eu organizar melhor o serviço público, para eu organizar melhor os benefícios, para controlar a fraude, para não deixar ter fraude, para poder distribuir melhor o recurso. Então, tudo aquilo que for inventado, a gente tem que olhar para ver como que ele está fazendo o benefício social. Senão, quando você vê que não tem essa ligação, aí é só para distorção mesmo. General, o senhor falou em ambivalência, e a gente percebe nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, uma alteração significativa, talvez, né, no interesse do cidadão de maneira geral, por informações relacionadas a partidos políticos, a determinados parlamentares, ou seja, uma discussão mais ampla em relação à política brasileira, né? E era algo que a gente percebia quando a gente saía do Brasil, né? Como o jornalismo, no meu caso, que morei um tempo em Portugal por conta do meu doutorado, eu percebia como o jornalismo ele falava de política, diferente do Brasil, que fala-se muito de segurança, de violência e criminalidade. E eu percebia também que nos bares, nos locais públicos, havia uma discussão e aqueles portugueses conheciam o nome do político, havia discussões sadias, né? Porque eles tinham interesse nessa representação parlamentar em prol
do interesse maior, né, que é o interesse público. E ao mesmo tempo eu não via isso aqui no Brasil. A gente tem percebido que hoje, por exemplo, a gente tem canais de TV, a gente tem programa, inclusive de rádios, que era voltado para um público mais jovem, né, com a programação mais diversificada, mas discutindo política. Então, a política hoje ela está sendo muito discutida e, obviamente, ela promove também discussões áridas. A gente percebe até no meio familiar, amigos de longa data que terminam relações de amizade por conta da política. Eu queria que o senhor talvez comentasse se a gente está numa caminhada de evolução, se toda essa questão de um debate mais acirrado em relação à política é positivo ou talvez não, a gente esteja não evoluindo, né, mas justamente caminhando num caminhar de divisão. Esse desenvolvimento social, particularmente na área política, eu acho que ele está passando por um momento ruim, um momento de extremismo, né? Extremismo, radicalismo. Isso aí é cíclico, né? Você tem um período que acontece isso, depois vai ter que ter uma acomodação. Várias sociedades passam por essas... Não tem jeito, vai ter que ter uma acomodação. O pior de tudo, o problema não são as diferenças elas são normais, a existência das diferenças de correntes políticas, de visão social, de funcionamento partidário. O problema não são as diferenças, o problema é o desrespeito que tomou conta desse relacionamento. É simplesmente, nós assistimos aí na última eleição nossa, a sociedade com uma expectativa de assistir os debates, né, para ver se tem algum projeto, alguma coisa, o que estão pensando. O que a gente assistiu foi um show acusatório, né, que sem nenhuma apresentação de projeto ou de ideias dos problemas principais do Brasil. Então, nós estamos passando por um período ruim nisso aí. E um período onde a rede social tem uma função muito forte e ela consegue, através de algumas técnicas, estimular o fanatismo. A pessoa lê só os manchetes, os headlines, né? E já acha que conhece tudo do assunto. Então fica aquele conhecimento superficial, né? E nisso aí entrou o fanatismo político. O fanatismo político entrou de maneira estudada, né? E dividiu muito a sociedade. Criou muito conflito, um conflito quase permanente entre grupos, né? O anonimato, acusações anônimas. Então, tudo isso aí, o ambiente social, eu acredito que a sociedade já está começando a ficar cansada e ela está querendo paz social. Porque a gente não está vivendo com paz social há um bom tempo já. E hoje, se você pegar o telefone celular aqui e você for ler todas as suas manchetes, você às vezes pode ficar até desiludido, né? Você pega, se você quiser fazer um programa hoje só com coisas negativas que acontecem na segurança pública, você faz o programa e você vai deixar ali a pessoa que está assistindo deprimida. Vai ter uma boa audiência, mas vai causar esse efeito, né, no espectador. Então, e ele fica parecendo que o mundo inteiro é aquilo ali que ele está vendo. Porque o mundo, para ele, passa a ser aquela tela ali, passa a ser aquele WhatsApp, 400, 500 mensagens que ele recebe num dia. O senhor acha que o problema talvez esteja na ideologia? Porque assim, a gente poderia dizer que o brasileiro médio ele está mais amadurecido politicamente e talvez a ideologia que perverta um pouco essa evolução? O senhor acha que no final, quando a gente superar essa divisão, não vai ficar talvez um esclarecimento, um interesse maior do cidadão comum de acompanhar o que acontece na política brasileira?
Esse interesse aumentou, mas só que ele aumentou de maneira muito superficial, né? A pessoa vê 400, 300 mensagens num dia, ela só vê a chamada da notícia, ela não lê a notícia a fundo. Então, ela fica por conta. Só que, como existe essa superficialidade, o que houve? Houve um aperfeiçoamento maior, foi na notícia falsa. O investimento maior foi na notícia falsa. Hoje, talvez, aí 20% ou 30%, né, tem que fazer uma estatística disso, notícias que não são confiáveis. Notícias falsas, alarmantes, né? Então, a sociedade está num período de perturbação e ela vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio ainda não chegou. Tanto que está sendo discutido aí como é que vai fazer para controlar isso, como é que vai, o que vai ser penalizado, né? Para mim isso aí já está até definido, porque isso aí já tem no Código Penal, já existem os limites disso. É que não está sendo aplicado, né? Então, a aplicação da lei hoje, por exemplo, a pessoa não acredita na aplicação da lei. O desencanto na justiça por causa da execução penal também, né? Então, tem vários motivos assim que vão deixando a sociedade um pouco perturbada. E o Brasil vai ter que achar não só o Brasil, vários países. É isso que eu ia comentar com o senhor, né? Isso é mundial. Percebe que, por exemplo, a sociedade norte-americana também é bem dividida, outras sociedades, é lógico que não é porque está dividida entre dois partidos que necessariamente há uma divisão do país com interesse, porque é até complexo entender um país. Você imagina uma empresa que tem dois sócios e que eles revezam na diretoria da empresa. Então, no momento em que o sócio A assume, o B está torcendo contra. E com uma equipe toda torcendo contra para que dê errado. E aí, quando o outro assume, aí fica, quer dizer, inimaginável numa empresa, uma empresa ir para frente. A mesma coisa um país. Um país dividido, quando cada um puxa para um lado, e a gente pode perceber o seguinte, que por mais que um governo seja ruim, há questões positivas em todos os governos. Então, quando o olhar da imprensa, o olhar da população vai somente para aqueles aspectos negativos, não se concentra naquilo que há de evolução no governo. Nós estamos vivendo um momento onde, vamos dizer assim, tem uma turma que puxa para a direita, uma turma que puxa para a esquerda e o país quase parado, né? Tem que puxar para frente, né? Não adianta puxar para a direita e para a esquerda e não andar para frente. Então, isso aí vai ter que ser corrigido. Hoje você precisa de união nacional, você precisa de paz social com certeza, para produzir, né? Mas ainda cada eleição é uma esperança, né? E agora, quando houve a última eleição, a esperança é vamos parar de conflito e vamos partir para uma conversa de união. Não é bem de união nacional, não significa todo mundo pensando da mesma forma, mas todo mundo se respeitando. Respeito, né? Todo mundo se respeitando. Está faltando ainda. Isso aí está faltando muito. O próprio atual governo ainda não conseguiu chegar nesse estilo de liderança, de união nacional, de respeito. Ainda tem muito resquício de briga com o passado, né? Então isso aí não adianta nada. Agora a gente vê uma outra característica, que não é só o governo que comanda o andamento da sociedade. A gente tem essa ideia de que a economia, por exemplo, ela é quase que ditada pelo governo. Não é. Você vê que hoje a iniciativa privada, o cara da padaria, o cara do posto de gasolina, o sujeito do mercadinho, ele não quer saber se o governo está indo bem ou está indo mal. Ele quer produzir, porque ele é para o sustento dele, né? É para a evolução dele e ele quer produzir. Você vê que a economia está apresentando índices até surpreendentes, né? Fora da estimativa oficial, apresentando acima, né? Então, você percebe, não é só no Brasil, isso é geral,
de que as sociedades elas não estão tão dependentes do governo no andamento econômico. Ainda bem, né? Os governos controlam vários aspectos da economia, mas tem uma parte privada que não consegue, não. Que é a força do empreendedor, né? A força do trabalhador que quer evoluir, ele vai de qualquer jeito para frente. Então, o Brasil está nesse andamento assim, que você percebe que tem uma força da sociedade muito forte que não depende de governo. Isso é bom. Nos Estados Unidos, você percebe isso nitidamente na economia americana hoje. Então, eu vejo que a sociedade ela está compensando as dificuldades. Ela está compensando as dificuldades. Mesmo que, às vezes, com o governo desorganizado, governo em briga política, em briga aqui improdutiva, porque tem muita briga improdutiva, né? Na área política. Mas a sociedade está se mexendo. Isso é um aspecto bom. General, eu gostaria também de explorar o fato do senhor ter sido SENASP, né, Secretário Nacional de Segurança Pública, inclusive em momentos, né, muito interessantes e importantes, né? E também, aproveitando essa oportunidade da carreira do senhor no Exército Brasileiro, né, das importantes missões que o senhor já desenvolveu fora do país, representando o nosso país, e também essa questão do emprego das Forças Armadas no contexto de guerra urbana que a gente vive em alguns locais, inclusive no Rio de Janeiro. A gente tem aí o novo cangaço, domínio de cidades, né? O narcotráfico ganhando uma força muito elevada no nosso país. E eu gostaria de ouvir um pouco do senhor de como o senhor acha que as Forças Armadas podem participar nesse processo de garantia da lei e da ordem. Força Armada pode participar, mas basicamente você não combate o crime com Força Armada. Você combate o crime com polícia. A Força Armada pode auxiliar numa integração com polícia em determinados setores, particularmente na área de fronteira, né? Porque a presença dela lá é muito forte para a segurança da fronteira. Então ali pode haver integrações de inteligência, até de operações, né? Mas basicamente o crime se combate com polícia. Então, nós temos que valorizar as polícias, tem que dar especialização, né? Tem que especializar, tem que equipar, tem que capacitar o pessoal, né? Os efetivos, né? Você tem polícias aí que estavam, polícia militar, por exemplo, que estava funcionando a 40% do efetivo previsto, né? Polícia Civil com 30%. A maioria das polícias brasileiras estão com déficit de efetivo. Né? Por quê? Porque os governantes não fazem concurso público, não tem planejamento bom. Você tem um fluxo de saída. Você tem uma estimativa. Eu tenho numa polícia militar, eu tenho 40 mil homens. Eu sei que tantos vão todo ano passar. As Forças Armadas funcionam muito bem nessa Nas Forças Armadas funciona. O fluxo de entrada. O oficial sabe até onde vai ser promovido. Né? O fluxo de entrada e o fluxo de saída. Então, mas você não tem isso. E todo ano tem formação, tem turma. Todo ano tem turma que está se formando, todo ano tem gente passando para. Parece ser lógico, né? Todo mundo. Se eu sei quantos vão sair, eu tenho que saber quantos vão entrar. Então, né? Então você tem que ter um controle desse fluxo efetivo. Você não pode ter muito desvio de função. A atividade policial ela é específica, ela tem que ter um diferencial de apoio psicológico. Concordo. Tem que ter um diferencial de apoio psicológico, senão você fica com muito policial afastado do serviço ativo, porque é uma vida traumática. Você sai de casa de manhã todo dia, a tua primeira ocorrência pode ser na esquina. Dependendo do local, é uma guerra todo dia, né? Pode ser na esquina a sua primeira ocorrência do dia. Então, a polícia ela tem algumas características que precisam ser tratadas. Não é só. E o que a gente vê é só o problema salarial discutido. E não é só o problema salarial. Ou viatura, né? Problema salarial, viatura, arma, munição. Né?
Mas o problema é o sujeito motivado, né? Especializado, e transformaram todo o problema de combate ao crime organizado num caso policial. E não é um caso policial, é um caso do Estado. Vamos pegar o crime organizado. As fronteiras, vamos pegar o crime organizado num estado qualquer. Não precisa ser o Rio de Janeiro, não precisa ser o Rio. Vamos pegar num estado qualquer o crime organizado. O controle de algumas áreas mais pobres que ficam na mão do crime organizado. Aquilo ali não é um problema policial. Aquilo é um problema do Estado. Onde o componente policial é só um dos componentes de um planejamento. Cadê o transporte público? Cadê a educação? Cadê a saúde? Assistência social. Cadê a limpeza pública, a iluminação, a assistência social, a presença do Estado dentro da comunidade, né? Mas não, o pessoal transforma num caso policial. Não, e a polícia entra lá, morre não sei quantos, morre um policial ou dois, né? Isso aí, e não resolve nada. E não resolve nada. Porque o problema é de presença do Estado. Então, é muito conveniente, às vezes, para o governante mostrar aquilo ali como um problema policial. Mas não é um problema policial só. Não é só policial. Policial é uma parcela do problema. Então, é bem caracterizado mais o Rio de Janeiro, mas isso aí acontece em todos os estados. O crime organizado, ele tem... Você tem estado que passou 15 anos sem fazer concurso público para a polícia. 15 anos, pô. 18 sem fazer concurso público. Como é que você vai repor aqueles policiais que ou ficaram doentes, que foram afastados, que se aposentaram? Você vai repor como? Se você fica 15 anos sem fazer concurso. E a questão do treinamento também, né? Isso aí nem se fala. Qualificação. Então, a polícia, ela precisa ter um tratamento muito mais atento, né, das autoridades. A integração com Força Armada, ela é ocasional. Você pega algumas áreas como, por exemplo, no caso da fronteira, no caso da Amazônia, às vezes você pode solicitar ali um apoio. Questão ambiental também. A parte ambiental está toda mal estruturada, né? Porque você pega a Amazônia, que é do tamanho, por exemplo, apesar de que não é só problema ambiental, não é só na Amazônia. Vamos pegar o caso amazônico, que é do tamanho da Europa. Você quer controlar com os crimes ambientais, você quer controlar com o ICMBio, com o IBAMA. Que é efetivo escasso. Um mínimo de gente, para dar uma satisfação, às vezes, para a sociedade ou internacional. Você manda 2.000 homens de Força Armada, mas 2.000 homens de Força Armada numa imensidão do tamanho da Europa. Isso aí nada é quase a mesma coisa. Ela faz o que dá para fazer ali pontualmente. Na realidade, você tem que criar a estrutura no município. Você tem que usar o modelo federativo. O Brasil é organizado em municípios, em estados e na União, no governo federal. Você tem que ter, todo município tem que ter a sua políciazinha ambiental. O seu elemento de controle ambiental. Porque no nível municipal você sabe quem é o cara que colocou fogo, você sabe quem é o cara que desmatou, você sabe quem é o sujeito que invadiu, quem é o cara que empurrou a cerca mais para lá. Isso você não vai saber em Brasília, você não vai saber isso no nível Força Armada, IBAMA. Não, isso aí é no município. O município sabe. Depois passa para o governo do estado. O município que tiver rendimento na sua fiscalização, o governo federal pode injetar recurso no estado, no município e tal, para estimular, né, para dar uma lancha nova, para dar veículos, etc., helicópteros, recurso, treinamento de pessoal, mandar recurso. Mas a base do trabalho tem que ser no nível municipal.
Não adianta você sair daqui com 200 elementos, por exemplo, da Força Nacional de Segurança Pública e vai lá para o interior do Pará com gente que é de Santa Catarina, que é do Rio Grande do Sul, que é da Bahia. Ele não conhece o terreno, ele não conhece as pessoas. Lá, o cara sabe todo mundo, ele conhece todo mundo quem é que está ilegal, quem é que invadiu, quem é que não estava lá e agora está. Então você tem que usar o modelo federativo, está mal estruturado. Então você fica tentando tapar ali com alguns da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da PM local, né? ICMBio, do IBAMA, né? Força Armada. Você fica fazendo um festival para contornar o problema. Enquanto não estruturar no modelo federativo, não tiver os elementos especializados, não adianta. E na parte de segurança pública, a mesma coisa. Não adianta, de vez em quando, para dar uma justificativa, você utilizar a Força Armada na segurança pública, porque segurança pública você vai resolver com polícia. E o combate ao crime organizado não é só com polícia, tem que ser com a presença de todo o Estado. Eu só vou acreditar numa providência de segurança pública o dia que na tela da TV aparecer o governador dando o recado, o Poder Executivo, o governador dando o recado, né, ladeado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça. Aí nós vamos ter o trabalho contra o crime organizado. E a polícia vai participar com o apoio do Executivo, com o apoio do Tribunal de Justiça, com o apoio do Ministério Público, né, com o apoio da Assembleia. Então, a figura para desencadear o combate ao crime organizado, ela tem que ter essas pessoas, tem que ter o presidente da Câmara presente, expor o rosto dele na tela, o governador, mas não, se deixa para quem? Deixa para o secretário de Segurança. O secretário de Segurança que se vire. E não é. Quem tem que botar o rosto na linha de frente é o presidente da Assembleia, é o governador, o presidente do tribunal, né? Enquanto esse pessoal não for para a linha de frente, não tem como você vai. Nós tivemos estados aí escandalosos de corrupção, e aí você fica querendo exigir da polícia um trabalho fantástico contra o crime organizado, como se você tem lá na cúpula uma corrupção desenfreada. Não é assim. Tem que começar de cima e aí vem contaminando. Aí você vai ter o policial motivado, preparado, você tem que jogar dinheiro na segurança pública, você tem que jogar dinheiro na presença do Estado. Você não pode ter uma área onde o médico, o enfermeiro para ir para o posto de saúde tem que se identificar para um miliciano na entrada do bairro. Aí não dá, né? Isso aí não tem condições. Onde a professora, para subir para a escola, tem que também passar pelo checkpoint. O Estado tem que resgatar todo esse Não, ele tem que resgatar tudo isso. A presença dele. Eu lembro quando eu era criança. Eu ficava doente, você ia lá num lugar bem afastado da cidade, lá no meio um lugar com umas dunas de areia lá. Mas tinha um posto de saúde lá no meio a minha imagem que eu tenho de 60 anos atrás é de que eu ia lá e sempre tinha alguém que me deu algum remédio. Então o Estado tem que estar presente lá no fim da linha, né? Se ele não estiver presente lá no fim da linha, o crime organizado vai tomar conta. E depois não adianta você querer mandar só a polícia. Com certeza. Querem que a polícia pague toda a conta. Não dá para pagar a conta toda. A segurança pública é responsabilidade de todos, né? Dever do Estado, mas responsabilidade de todos, né, General? General, já caminhando para a parte final do nosso podcast, eu gostaria de saber do senhor, a gente falou aqui da vossa caminhada, né, antes de ingressar no Exército Brasileiro. Não tivemos a oportunidade de falar como gostaríamos, né, em virtude do tempo, né? O senhor tem uma caminhada excelente, ainda mais uma referência, Missões de Paz, né, grande referência brasileira junto à ONU.
Mas eu gostaria de saber nessa parte final quem é o Santos Cruz. Qual é o hobby do senhor? O que o senhor gosta de fazer? Eu sou em primeiro lugar, o que eu gosto de fazer hoje é plantar, cuidar das minhas plantas, cuidar de uma chácara que eu tenho. Eu planto fruta, muita fruta e em grande quantidade, né? Eu gosto de ficar aí, talvez voltando à minha origem, assim, né, fora da cidade, na zona rural, então A higiene mental, né? Então, aí estou voltando à minha origem, né? Que a minha origem foi fora da cidade, né? Então, é isso que eu gosto hoje, né? E hoje me interessa um pouco também por política, principalmente porque eu fiquei 5 anos em área de conflito, né? Fiquei na América Central, fiquei na África. Eu vi muita pobreza, muito sofrimento, né? E, nós temos esse mesmo sofrimento aqui. Então, eu me interesso mais por política, por administração pública hoje também, para ver se a gente enxerga o sofrimento dessas pessoas, né? Porque a gente não tem noção. Quando a gente diz assim que hoje no Brasil tem 1 milhão de cirurgias atrasadas, né? No SUS, todo o sistema público. 1 milhão. Aqui no DF tinha 30 mil, acho 20 mil, 40 mil, por aí. Umas dezenas de milhares só aqui, né? Isso é um número. Isso é um número. Na realidade, isso aí, de um em um é um sofrimento individual. Isso não é um número, isso é uma pessoa. Que às vezes até perde a vida na fila, né? E você perde a dimensão humana na estatística. Eu fiquei na África num lugar onde nos últimos 20 anos lá morreram uns 5 milhões, 6 milhões de pessoas. É muita gente. Sim, mas só que de 5 milhões para 6 milhões não é uma diferença de número, é uma diferença de pessoas. A mesma coisa quando você diz assim, não, mas tem 20 mil pessoas na fila. O número faz você perder a noção, a dimensão humana do problema. Singular, né? Singularidade. Para aí, não, isso aí são pessoas que estão sofrendo, que estão dependendo de apoio e tudo, e aí você fica discutindo estatística. Você fica discutindo estatística e você não vê a dimensão humana do problema. Então, hoje, você perguntou quem eu sou, não tenho ambição nenhuma de nada, nunca fui assim, encantado com títulos e honrarias, não é o meu caso, né? Mas hoje eu me preocupo mais com essa parte social. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. O que eu tenho hoje cobre perfeitamente todas as minhas necessidades. Não tenho nenhuma necessidade básica, como tem uma grande massa da nossa população. Não aceito a discrepância social que nós temos. Acho que o nosso desnível social é imoral. Uma das maiores imoralidades nossa é a desigualdade social. Outra imoralidade que eu não aceito é o privilégio. Acho que todos somos iguais, né? Você tem coisas de prerrogativas, né? Mas você não pode ter. Prerrogativa é uma coisa, e você ter certas regalias aí absurdas, né? Onde você sobe um salário mínimo em R$ 20 e reajusta o de cima em 20%, 25%. Você está aumentando a diferença. Você está aumentando a diferença social num país que tem que se diminuir.
Então tem que tomar muito cuidado nesses critérios, né? Porque o Brasil tem uma desigualdade social. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Acho que o Brasil tem que diminuir isso daí. Então, eu sou uma pessoa que, isso, tem minhas coisas que eu gosto de fazer e tenho essa atenção hoje para a parte social. Tenho nojo da corrupção. Acho que as instituições elas precisam se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento institucional é fundamental do judiciário, do Ministério Público, a segurança pública, a saúde, a educação. Então, hoje a minha atenção é para essa área social toda e na vida particular eu gosto de trabalhar na roça. General, gostaria de agradecer imensamente a vossa participação. Sei que a gente tinha assunto aqui para passar aqui pelo menos mais umas 2 horas, mas não vai ser a primeira vez, né, que o senhor vem aqui. Podcast está de portas abertas, sempre que o senhor quiser vir, será bem-vindo e sempre vai ser um papo agradável como o de hoje. Então agradeço muito a vossa participação aqui no nosso podcast, General. Muito obrigado aí pelo convite, todos aqueles que assistem, né, que tenham bastante saúde e felicidade aí nas suas atividades, né? Obrigado, General. Lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que já conta aí com mais de 100 mil seguidores, tem o apoio da Stun Tático, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar, da Smart Chute, da TF Internacional e também da B2Move. Um forte abraço e até o próximo Opinião Segura.